Olá, seja muito bem-vindo, Heleno Feira falando. Nesse vídeo nós vamos entender o funcionamento desse tipo de imposto, né, desse IVA, que aí nós demos uma brasileirada, né, do IVA dual. Já existe esse sistema, né, de imposto sobre valor agregado em mais de 175 países. Em alguns países, como Bolívia, tentou-se adotar esse sistema, mas não foi possível, porque a Bolívia também não é muito desenvolvida, né? O Brasil, ele tem um cenário, assim, muito favorável para fazer essa implantação. O nosso sistema financeiro nacional, ele é muito bem preparado para isso, então eu acredito que tem tudo para dar certo o sistema. Vai gerar bastante transtorno nessa fase, mas eu acredito que vai pegar sim no Brasil. Então, como é que funciona? Vamos para a tela juntos aqui. Como funciona esse imposto de valor agregado? Esse exemplo que está aqui na tela, ele é o exemplo que foi apresentado lá no Senado, tanto em relação à alíquota de 25% que foi utilizada, quanto ao exemplo utilizado, que é a questão de tecido, né, de algodão. Então, como é que funciona? E aqui a gente começa a pensar nessa ideia de cadeia, em todo o processo, o que tem. Então, imagine esse cenário. Na primeira etapa, o produtor rural cobra pelo algodão o valor de R$40, e sobre esse valor é adicionado o imposto sobre valor agregado de 25%. Veja como é muito visual. Ó. Se R$40 é o valor em questão, que a gente pode entender como a base de cálculo, né? 25 é a alíquota. Então, 25 é até legal da gente fazer conta, porque é dividir por 4, né? Então, você pega o 100 e divide por 4, você chega nos 25%. Então, aqui, 40 dividido por 4 dá 10. Então, o saco de algodão, que é 40, mais o imposto, que é 10, o produto sai por 50. Só que está muito claro o que é produto e o que é imposto nesse cenário, né? Então, perfeito. Nesse caso, o imposto que vai ser pago nessa primeira etapa é só R$10, que é 25%. Então, vamos para a segunda etapa. Então, o produtor rural vendeu e aí a tecelagem compra o algodão e produz um tecido precificado em 68. Então, veja, ele já está falando, ó, o meu produto vai ser 68 e eu vou seguir a mesma ideia. Eu vou tributar em 25%. Então, 25% de 68 é 17. Só que lembra que no passado já foi pago 10? Então, desses 17, 10 já foram pagos. Se 10 já foram pagos, eu tenho que descontar. Aqui reside a não cumulatividade. O que é não cumulatividade? Não pagar o mesmo imposto mais de uma vez. Então, aqui se cobra 17, mas já foi pago 10, eu vou pagar só 7, que é a diferença do meu imposto. Aqui a gente já tem um momento a pensar, que é a questão da importância de quem forneceu para nós pagar o imposto. Quando a gente chegar a conversar sobre isso, sobre a dívida, né, a existência do débito, a existência da dívida do imposto, a gente vai ver que são 5 formas da gente extinguir o imposto. Uma delas é o split payment. Então, o split payment, o que acontece? Vamos pensar aqui, ó, nesse cenário, na etapa 1, tinha um imposto, só que o split já fez a separação do que era imposto e do que era o produto. Então, quando chegar nessa segunda etapa, ele só vai pagar a diferença. Então, uma das formas que a gente vai ter agora de extinção do débito, de extinção da dívida, é isso, é o split payment, né? Então vai ser muito, muito bom ou muito desafiador, dependendo do cenário de quem tá ali com caixa, né? Fazendo a gestão do caixa da empresa. Então vamos seguir aqui. Nessa segunda etapa, então, a gente tinha um imposto a pagar, já tinha sido pago o imposto na fase anterior, então paga-se só a diferença. Na etapa 3, como é que funciona? A fábrica, então depois da tecelagem, a fábrica de roupas transforma o tecido em uma camisa. Então o valor dessa camisa é 104. O IVA é calculado de 26. Por quê? 104, 25%, né? Pega o 104, divide por 4 dá 26. Só que já tinha sido pago na etapa anterior, ó, os 10 mais 7, 17. Então precisa pagar só a diferença de R$9. Então essa que é a ideia de cadeia, né?
E aí, finalmente, a loja compra essa camisa de 130 e vai cobrar 152 na venda. Se a gente pegar agora o imposto de 38 sobre os 152, que são os 25%, a gente vai ter o quê? Que 26 já tinha sido pago nas etapas anteriores e agora precisa pagar só a diferença de R$12. Então, essa é a forma de imposto sobre valor agregado. Conforme você vai agregando o valor na cadeia, você vai pagando o imposto. Então, uma nota aqui das simulações, né? Aí o que eu tinha falado foi o exemplo que o Senado utilizou para fazer a explicação desse tipo de imposto que é o IVA dual, tá bom? Então sigamos em frente. Agora a gente vai começar a dar um pouco mais de complexidade para cada caso, né? De indústria, de comércio e de serviço, tá bom? Bons negócios e bons investimentos para você. Tchau, tchau.